Bom, dentro da automação industrial, um dos equipamentos mais importantes que nós temos aqui na automação é o CLP ou PLC, Controlador Lógico Programável, tá? Então, qual que é a função basicamente do CLP? O CLP é um equipamento que ele possui uma CPU, tá? Onde processa o programa, né? E você precisa ter cartões de entrada e cartões de saída. No caso desse CLP aqui, que ele é um CLP compacto, nós temos a entrada embaixo e a saída em cima. Já esse módulo é o módulo de analógico. Já esse módulo aqui seria um módulo de digital, ou seja, 1 e 0. Esse daqui já é o módulo de 4 a 20 mA, tá? Pode ser o de 4 a 20, ele pode ser instalado também de 5 a 10 volts, dependendo aí do tipo do módulo. Então, como que funciona o CLP? O CLP você precisa energizar, tá? Energizar essa CPU, a energização da CPU, alimentar com uma fonte, né? No caso aqui exige uma fonte de 24 volts, e você precisa alimentar as entradas e saídas, para que você tenha, vamos supor que eu quero ligar um motor, eu preciso ter um botão para poder ligar, e aqui no caso um contato, para poder, passando por um contator, por um relé, para poder ligar o meu motor, tá? Então eu preciso ter um programa, tá? Para que eu possa colocar esse programa dentro da CPU para que ele rode o programa e execute a função. Esse programa, o mais conhecido, é chamado de ladder, tá? Então nós temos bloco de dados, porta-lógicas, vários tipos aí de programa, lista, mas o mais usado é o ladder. Então a gente carrega a CPU com esse ladder através do scan e ele vai fazendo a varredura e vai executando tanto a entrada como a saída. Isso daqui a gente vai aprender em programação. Depois a gente vai estar aprendendo numa aula específica para vocês aí sobre programação de CLP. Ok, pessoal? Agora vou deixar esse equipamento aqui. Aí dentro da automação nós temos a IHM. O que é uma IHM? É uma interface homem-máquina ou interface humana-máquina. Qual que é a finalidade da IHM? A finalidade da IHM ela é comunicar com o CLP. Então o operador ele vai passar aqui, ele vai ler, tá? Ele vai ler o que está acontecendo, ele vai passar instruções para poder trocar o programa. Então, por exemplo, se ele quer aumentar um pouco aqui o controle, se ele quer trabalhar com a variável, então ele vai usar no caso aqui essa IHM TD200 da Siemens, tá? Que é o que eu estou mostrando para vocês. Então ele pode aumentar uma faixa, um range, e essa IHM comunica com o meu CLP. É uma forma do operador saber quanto de produção ele executou, quanto que ele tem que executar, ele trocar aí, por exemplo, ele vai produzir um tipo de equipamento, um tipo de produto, então ele vai colocar receita aqui e o CLP vai trocar e vai trabalhar conforme o operador precisa. Então essa daqui é uma IHM, uma interface homem-máquina ou interface humana-máquina. Aí nós temos outra também, IHM, que já é da Allen Bradley, tá? Essa é uma PanelView 300 micro, então faz a mesma coisa. Então nós temos o comando aqui F1, F2, F3, F4, e aqui a gente tem a navegação interna dessa IHM e o Enter também, tá? Então eu faço a mesma coisa. Essa IHM, ela é alimentação de 24 volts, ela também tem um cabo de comunicação com o CLP e a marca dela é da Allen Bradley, hoje chamado aí de Rockwell, né? E aí nós temos também uma outra IHM, que essa IHM é integrada, tá? Então nós temos o que? Nós temos o CLP dentro da IHM, pessoal. Então aqui a gente tem as entradas e tem as saídas. Então eu não preciso desse CLP, eu compro isso daqui, faço a lógica e monitoro por aqui. Então eu não tenho necessidade de ter um CLP. Isso daqui é mais usado em máquinas dedicadas. Então o operador ele consegue também ensinar, entre aspas, né? Ele vai dar aí a partida conforme aquele que ele precisa. Ele vai fazer a interface, a comunicação
com o CLP que está aqui dentro. Então ele vai colocar, por exemplo, ele quer produzir 200 peças, a máquina vai controlar 200 peças, né? Vai fazer a produção de 200 peças e vai avisar para ele, olha, terminou, está em falha, está dando problema. Então essa é a função da IHM, ok? Bom, agora eu tenho aqui os sensores, né? Os sensores usados na entrada de um CLP. Então eu tenho aqui os sensores indutivos, tá? Qual a finalidade desse sensor indutivo? A finalidade dele é detectar materiais ferrosos, tá? Então a função dele é o seguinte: quando ele está passando perto de algum material ferroso, ele vai fechar o contato. Então ele vai indicar, por exemplo, que uma proximidade passou por ele, ele vai contar, ou ele vai fechar um contato ou abrir um contato. Já eu tenho esse tipo de sensor aqui, que ele é um capacitivo. Ele já não serve, tá, para material ferrosos, e sim qualquer material numa esteira que passou por ele, vai estar indicando, vai estar falando o seguinte: olha, tem um material que passou por mim, então ele conta um. Então é usado muito em esteiras, para big bags, para qualquer outro tipo de material que não seja ferroso, que não seja ferro, tá? E aqui nós temos outro tipo também, de um sensor também, tá? Esse sensor aqui, ó, ele é óptico, tá? Esse daqui é o sensor usado na esteira do supermercado, né? A hora que detecta lá que chegou o produto. Então quando você tira o produto da frente dele, a esteira funciona. Dessa forma, a moça lá do caixa vai controlando. Essa é a função, tá? E aqui a gente tem também um outro sensor que é um indutivo, de outro formato, tá? Então ele é feito, tá, para colocar em algum dispositivo específico desse formato aqui. Aí eu tenho também esse sensor aqui, que é o meu sensor, ele é um reflexivo, tá? Então ele tem um emissor e um receptor, ele necessita de um espelho. Então a finalidade dele é o seguinte: eu tenho um espelho aqui, óptico, e eu tenho ele aqui. Quando passa algum produto na frente, ele manda o sinal e retorna. Quando o sinal é cortado, ele manda um sinal, ou que está passando o produto, ou que está contando o produto. Então serve para essa finalidade. Ele é um reflexivo, ok? Aí nós temos também um tipo de sensor. Esse sensor aqui, ele é um óptico, tá? Então qual que é a função dele? É o operador colocar o dedo aqui, tá? Para poder o quê? Para poder baixar uma prensa, uma guilhotina, e não correr o risco dele tirar o dedo e colocar a mão lá na guilhotina. Então ele é um sensor óptico. Ele detecta através aqui do dedo. Você pode colocar outro material aqui que não vai funcionar. Então esse sensor aqui é um relé óptico, tá? É uma chave touch bottom, ok? Chave de toque, ok, pessoal? E aí nós temos também outro sensor aqui, que é um sensor indutivo. Embora ele é de plástico, mas ele é um sensor indutivo também. E aí a gente tem outro sensor, depois a gente vai estar ligando tudo isso daqui para vocês, dando uma olhada, entender certinho. E a gente tem um óptico difuso, tá? Ele é igual aquele lá que eu falei para vocês lá do supermercado, mas ele é com outro formato. Então ele é um óptico difuso. E aqui nós temos as cores das ligações que necessitam de um relé para poder ligar esse tipo de sensor. Lembrando que tudo isso daqui, se caso for feita uma automação, ele vai na entrada do CLP. Ok, pessoal? Então, na próxima aula a gente vai ligar esses sensores aqui.